Hoje a gente vai conversar sobre a inveja. A inveja, como todo grande pecado, tem lá suas credenciais bíblicas e literárias dentro da literatura clássica. Como sempre, desde o começo, nesse curso, eu chamo atenção para o fato de que o pecado é alguma coisa que você deve olhar com uma certa reverência. Você deve olhar com certo cuidado. E não com essas abordagens bobas que tem por aí, que você pode, sei lá, no caso da inveja, ter uma inveja santa, que seria uma inveja que ajudaria você vencer na vida. Então, você tem um pouco de inveja de algumas pessoas, seria inspirador para você. Isso é falso, pela característica mesma do pecado da inveja, né? A inveja é uma espécie de buraco gigantesco que nada preenche ele de jeito nenhum. E o detalhe característico da inveja é que esse buraco negro está normalmente, né, que nunca se preenche, está normalmente em você, mas está associado diretamente a uma pessoa, especificamente. Ou uma pessoa e a situação na qual você e essa pessoa se encontram. Por isso que a inveja é um pecado relacional. Nem todos os pecados são tão relacionais assim, no sentido que relaciona uma pessoa a outra, né? A vaidade relaciona a uma outra pessoa na medida em que você depende dela para reforçar a sua própria vaidade. Mas a vaidade, enquanto tal, é uma fuga do vazio. A inveja é essencialmente um pecado relacional, porque a inveja é disparada em você pela existência ou pelo comportamento de uma outra pessoa que faz alguma coisa ou que tem alguma coisa, que joga na sua cara o quanto ela é melhor do que você. A gente vai ter tempo para pensar um pouco na questão da inveja no mundo contemporâneo, e aí nesse momento de que está na moda dizer que não existe ninguém melhor do que ninguém. Essa tara pela igualdade perante a lei, evidentemente que deve existir, mas essa tara pela igualdade de afirmar, por exemplo, que todo mundo é igual. Tem algumas pessoas que são melhores do que outras. E você deve conhecer alguém que é melhor do que você. Porque se você me disser que não conhece ninguém que é melhor do que você é um baita do mentiroso. A gente sabe que na Bíblia, vamos às credenciais históricas do pecado, da inveja. Na Bíblia, como eu citava no nosso primeiro encontro, quando eu falava de todas, digamos assim, os vínculos bíblicos, de certa forma, com a noção de pecado, né, as descrições bíblicas, a inveja é o pecado essencialmente de Caim. Não que ele seja o único personagem que demonstra inveja, mas a inveja é o pecado essencialmente de Caim. Como vocês lembram, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, Caim é associado à agricultura, é associado depois à fundação das cidades, às técnicas, enquanto o Abel é associado ao pastoreio, de certa forma uma vida mais perto da natureza no sentido de animais. E a gente sabe que, segundo a história, Deus gostava mais dos sacrifícios de Abel do que dos sacrifícios de Caim. E Caim, então, resolve matar Abel. Ele resolve que, tirando Abel da frente, você já está vendo aí, né? O que a gente pode chamar, e a gente vai chamar posteriormente, de quais são os danos cognitivos que a inveja causa. Todo pecado causa dano cognitivo. Ele resolve matar o Abel. Você não precisa... Se ele não tivesse o problema de que, na verdade, tinha Deus junto com ele, e Deus vê tudo, né? Ele seria menos burro do que ele foi. A inveja deixa você, no final das contas, sempre medíocre. É por isso que alguns consideram a inveja o pecado por excelência do Satanás. Porque o Satanás,
ele inveja Deus na abundância do poder de Deus, na capacidade criativa que o poder de Deus tem, né? E ele, como todo invejoso, como fala o próprio demônio na história do Fausto, do Goethe, né? O demônio, ele inveja Deus porque Deus cria, realiza, investe. E o demônio, no fundo, é um fraco. A gente sabe que a tradição diz que o pecado do demônio era a vaidade, porque ele se achava o máximo. Mas o pecado relacional do demônio para com Deus é a inveja. Ele tem inveja de Deus. Assim como Caim tinha inveja de Abel. E por que Caim tinha inveja de Abel? Porque Abel era melhor do que ele. Esse é o foco da reflexão sobre a inveja. Se você quiser retirar a inveja do discurso autoajuda, de dizer que é bom ter inveja até a página 3. Ou se você quiser tirar a inveja de um lugar apenas histórico, bíblico, filosófico, distante, e trazer a inveja para dentro de você, pare e pense comigo. Quem você conhece que é melhor do que você? Imagine uma pessoa que reúne qualidades como inteligência, beleza, generosidade, bens materiais em alguma medida que garanta uma vida materialmente digna de alguma forma. Agora imagine que essa pessoa, além de tudo, tem uma certa humildade, não é vaidosa. Se você for sincero, você vai confessar que só matando uma pessoa como essa. Tanta raiva que ela vai despertar em você. Esse é o problema de Caim. Caim não suportava o simples fato que Abel respirava. Então a inveja é um pecado que faz com que você se sinta continuamente humilhado por alguém que, pelo simples fato de respirar, lembra você todo dia que, por alguma razão, que você pode inclusive considerar uma injustiça cósmica, aquela pessoa é melhor do que você. E a característica da inveja é que quanto mais você é dominado por isso, quanto mais você fica pensando nisso, mais você se torna dependente do comportamento dessa pessoa. E isso leva você ao enlouquecimento. Porque Caim, quando Deus pergunta para ele, Caim, onde está seu irmão? Ele fala, por acaso sou eu o guardião do meu irmão? A gente sabe que no judaísmo, quando você se diz que uma pessoa é religiosa, que um homem é religioso, uma mulher é religiosa, você chama ele de observante, você chama ele de guardião. O homem é shomer, a mulher é shomeret. Significa que são pessoas que guardam aquilo que Deus pediu para nós guardar. E uma das coisas que Deus pediu para nós guardarmos foi uns aos outros, assim como o mundo inteiro. Então a inveja destruiu em Caim a possibilidade dele conviver com seu irmão, porque ele não conseguia suportar o fato de que o irmão era mais amado por Deus, porque na verdade era uma pessoa pacífica, doce e que não ficava o tempo inteiro se comparando com Caim e vendo o quão Caim tinha de melhor do que ele ou não. Então, o que a gente viu agora foi as credenciais bíblicas da inveja. E como a inveja é um pecado relacional, por isso que normalmente quando você vai situar a inveja em alguma narrativa ficcional, sempre precisa de duas pessoas. Um é o invejoso, o outro é o objeto da inveja, e o fato de que esse que é objeto da inveja faz com que o invejoso se sinta humilhado, porque ele, o invejado, é sempre muito melhor do que o invejoso.